Olá a todos. Na aula de hoje nós vamos dar continuidade então à discussão e aprofundamento da fisiologia do sistema cardiovascular, com o tema então sobre o controle do fluxo sanguíneo na periferia. Para aprofundar este assunto, vocês podem utilizar como revisão o capítulo 16 e 17 do Guyton e Hall, que é o Fundamentos de Fisiologia da 13ª edição. E também vocês podem usar os capítulos 17 e 18 do Ben Levy, do livro de Fisiologia, da 7ª edição também. Esses dois livros podem ser consultados na biblioteca virtual disponível na minha biblioteca lá da UFSPA, tá bom? Antes de falar especificamente dos mecanismos de controle do fluxo sanguíneo na periferia, é importante nós conhecermos um pouquinho da microestrutura da microcirculação periférica. Então, essa é uma imagem histológica mostrando um capilar de camundongo, onde nós podemos observar aqui nessa parte de cima a camada endotelial. Então, essa parte mais interna é a camada endotelial. Aqui está mostrando o núcleo de uma célula endotelial e aqui a continuação então da camada endotelial. No interior aqui desses vasos aqui que são preenchidos pelo sangue, pelo volume de sangue então. Além dessa camada endotelial que faz parte do interior do vaso, que está mostrando um aumento maior, então aqui de novo é o endotélio, né? A camada endotelial aqui num aumento maior, mostrando que estas células endoteliais apresentam na sua composição várias vesículas. Essas vesículas são importantes porque elas ajudam a transportar substâncias produzidas pelo endotélio e que vão agir na musculatura lisa que fica logo abaixo aqui da camada endotelial dos pequenos vasos ou dos capilares. E aumentando ainda um pouco mais, dá para observar que existem comunicações entre as células musculares lisas e as células do endotélio também na estrutura, na parede desses pequenos vasos da microcirculação. Então, a partir disso, existe todo um complexo de interação entre as substâncias que estimulam a célula do endotélio e que vão agir sobre a musculatura lisa, produzindo contração ou relaxamento da musculatura lisa vascular e, consequentemente, aumento ou diminuição do fluxo sanguíneo. Existem também substâncias que estimulam receptores nas células endoteliais e que vão causar também modificações no grau de contração ou de relaxamento da musculatura lisa vascular. E esses mecanismos, então, eles agem em conjunto para determinar uma maior ou uma menor perfusão. Então é importante compreender e entender um pouquinho dessa microestrutura que é responsável por controlar o grau de contração da musculatura lisa e, consequentemente, controlar o fluxo sanguíneo nos diferentes tecidos na periferia, tá bom? Essa aqui é uma imagem que mostra, então, que da mesma forma que o músculo estriado, o músculo liso também é estimulado pela presença de cálcio. Então nós várias maneiras pelas quais o cálcio pode, né, ser aumentado no interior da célula muscular lisa, e quando há um aumento de cálcio no interior da célula muscular lisa, esse cálcio pode ser oriundo do meio extracelular, ou este cálcio pode ser também liberado pelo retículo sarcoplasmático da célula muscular lisa. Então a elevação dos níveis de cálcio no citosol dessa célula muscular lisa vai promover a interação entre actina e miosina, formando um complexo no músculo liso que se chama complexo cálcio-calmodulina, e esse complexo cálcio-calmodulina vai então produzir a contração muscular e produzir vasoconstrição. E essa homeostasia do cálcio, ela vai ser controlada por fatores elétricos e também fatores químicos, que todos são capazes então de modular, de aumentar ou de diminuir a concentração de cálcio no citosol e, consequentemente, aumentar ou diminuir o grau de contração da musculatura lisa vascular. Tá? Então também existe todo um aparato que envolve a
participação do cálcio, né, na interação entre actina e miosina e na contração do músculo liso para produzir vasoconstrição ou vasodilatação, tá? Essa é uma figura que mostra então a estrutura da microcirculação. Nós temos de um lado aqui do lado esquerdo as arteríolas, que são os menores vasos do sistema arterial, que ainda são formadas ou que apresentam na sua parede uma camada de músculo liso, e que essa camada de músculo liso é que vai controlar o grau de dilatação ou de constrição dessa arteríola e, consequentemente, a quantidade ou o volume de sangue que vai chegar nessa arteríola. Então, essas células musculares lisas, elas são controladas pela concentração de cálcio, o seu grau de contração é controlado pela concentração de cálcio e, consequentemente, então, se tem mais cálcio, vasoconstrição, se tem menos cálcio, vasodilatação, como nós falamos anteriormente na imagem anterior. Depois dessas arteríolas, nós temos, então, os capilares, e os capilares eles se originam das arteríolas, e logo no início do capilar nós temos uma pequena camada de músculo que são os chamados esfíncteres pré-capilares. Esses esfíncteres pré-capilares podem estar fechados ou abertos. Se eles estiverem fechados, eles diminuem a perfusão por aqueles capilares, e se eles estiverem dilatados ou abertos, eles aumentam a perfusão por aqueles capilares. Então existem esses esfíncteres pré-capilares que acabam também regulando a quantidade de sangue que passa por aqueles capilares que vão ter contato direto com os tecidos, vão ter contato mais próximo com os tecidos. Então a importância desses esfíncteres pré-capilares é também de controlar a quantidade de sangue que sai das arteríolas e vai para os capilares, tá? Além disso, nós temos então as meta-arteríolas, né, que são essas arteríolas maiores, que comunicam uma arteríola com uma vênula do outro lado, e nós também podemos ter, em algumas situações, uma derivação arteriovenosa, que é uma certa passagem de sangue arterial para o lado venoso e se misturando com o sangue venoso sem participar da troca gasosa. A importância desses capilares aqui, como nós já comentamos em outras oportunidades, é que onde acontece exatamente a interação entre as células, os tecidos e o sangue são nos capilares. Então, por isso que é fundamental que haja, né, uma boa perfusão desses capilares, porque é através dessa boa perfusão desses capilares que vai haver a possibilidade, então, de trocas entre o sangue, né, que está passando por ali, que está transportando oxigênio, que está removendo CO2, que está transportando os hormônios, que está transportando os macronutrientes, e que vão ser utilizados pelas células que compõem os diferentes tecidos para o seu metabolismo. Então, os capilares formam a parte onde há uma verdadeira troca entre o sistema circulatório e os tecidos periféricos, e por isso que eles estão em grande quantidade, eles são o maior território, então, o que faz parte do sistema vascular são os capilares, tá? Então é só para ter uma noção dessa íntima relação que existe entre os capilares e as células e os tecidos na periferia, o que é importante e fundamental para uma boa troca entre o sangue e os tecidos que estão precisando dos nutrientes ou do oxigênio, por exemplo. Tá? Então, só para ilustrar essa estrutura da microcirculação. Essa é uma imagem histológica mostrando então de novo aqui um capilar, né, dilatado, preenchido por sangue, e aqui um tecido, aqui ao lado, então está o tecido, aqui está passando este capilar, e aqui tem uma derivação de um outro capilar. Ao lado mostra a injeção, né, através dessa pequena pipeta que está mostrando aqui a sua extremidade, que liberou noradrenalina aqui, e a noradrenalina pode, como vocês podem observar, produziu vasoconstrição, e aquele capilar que antes estava completamente aberto, perfundido, agora desapareceu, ele está fechado, porque a noradrenalina, como substância vasoconstritora, vai promover a contração da musculatura lisa daquele vaso e o fechamento daquele capilar. E aqui embaixo está mostrando um aumento um pouco maior dessa pequena estrutura aqui, ó, onde o capilar está fechado. Vocês podem observar que as células sanguíneas, aqui no caso as hemácias, estão paradas naquele capilar porque ele está contraído, então, pelo efeito de uma substância vasoconstritora como a noradrenalina. Então, existem várias substâncias que podem agir, né,
contraindo ou relaxando o músculo liso que faz parte da parede dos capilares. E isso leva então à regulação do fluxo sanguíneo na periferia por diferentes substâncias. Tá? Nós podemos então dividir os mecanismos de controle do fluxo sanguíneo local em mecanismos agudos, também conhecidos como intrínsecos, né, ou que são originários do próprio tecido. Dentro desses mecanismos agudos nós podemos ter os efeitos do metabolismo. Nós temos então uma teoria chamada de teoria vasodilatadora, que é em função do acúmulo de adenosina, que é um metabólito do ATP. Então, quando nós consumimos ATP, nós temos a produção de adenosina, e a adenosina tem um efeito importante no grau de dilatação dos capilares. Ela é uma vasodilatadora. A demanda de oxigênio também, então, que depende do metabolismo. Se o metabolismo tecidual está aumentado, há o aumento na demanda e no consumo de oxigênio. Isso pode ter uma ação também vasodilatadora. Nós podemos ter um processo chamado de hiperemia reativa, que nós vamos ver uma figura que ilustra em seguida, né, como que acontece este fenômeno da hiperemia reativa. E também nós podemos ter a hiperemia ativa, que é mais ou menos associada com essa elevação da taxa metabólica e com a elevação do consumo e do aumento e pelo aumento da demanda de oxigênio naquele tecido. Além dos efeitos do metabolismo, nós temos então um mecanismo chamado de mecanismo de autorregulação, que tem relação com as modificações na pressão arterial, e esse mecanismo de autorregulação é também chamado em alguns livros como mecanismo miogênico, e ele depende então da liberação maior ou menor de cálcio, da maior ou da menor contração do músculo liso, vasoconstrição ou vasodilatação. Então ele é chamado de mecanismo miogênico. A gente vai ver um pouco sobre ele também daqui a pouco. E também nesses mecanismos locais nós temos então a importante participação de um gás produzido pelas células do endotélio, que é chamado óxido nítrico. Ele também tem um papel importante no controle então do fluxo sanguíneo nos diferentes tecidos. Ele é um mecanismo local, porque ele é produzido pelas células do endotélio. O segundo grande grupo de fatores que podem controlar o fluxo são os mecanismos a longo prazo. Aí nós podemos incluir os fatores angiogênicos, principalmente relacionados com a diminuição de oxigênio, que é o principal fator angiogênico. Então, quando tem hipoxemia ou quando tem hipóxia, né, existe a ativação de vários fatores para crescimento de novos vasos. Então, isso gera o que a gente chama de angiogênese, e que é a criação de novos vasos. Além dessa criação de novos vasos, nós podemos também ter o aumento do calibre dos vasos já existentes, né? Então, aumenta o número de vasos pela angiogênese e também aumenta o calibre dos vasos já existentes, né, por esses mecanismos a longo prazo. E também, dependendo do tipo de estímulo, nós podemos ter diminuição do calibre dos vasos e também diminuição do número de vasos. Então, tudo vai depender da quantidade de estímulo que chega naquele tecido, que chega naquele território. Então, esses são os mecanismos que são mais crônicos, que nós chamamos a longo prazo, que também são importantes para controlar o fluxo sanguíneo regional. E, por terceiro lugar, o terceiro grupo, nós também podemos ter, então, a influência de hormônios, de substâncias produzidas em outros locais e que vão ser transportadas para os diferentes tecidos. Por isso esses mecanismos também são conhecidos como mecanismos extrínsecos, porque geralmente essas substâncias são produzidas distantes daquela região onde elas vão agir. E dentro desses mecanismos hormonais ou humorais e extrínsecos, nós podemos ter substâncias que são vasoconstritoras, substâncias que são vasodilatadoras. Nós temos a participação da inervação simpática, que é importante para o controle do fluxo sanguíneo também em diferentes territórios, e também em menor intensidade e menor importância a participação do sistema parasimpático também, né, que é importante para o controle do fluxo sanguíneo em diferentes territórios do nosso organismo, tá? Essa é uma figura que mostra então os componentes vasodilatadores, né, que são alguns deles necessitam da participação do endotélio, por isso que nós chamamos essa vasodilatação de vasodilatação mediada pelo endotélio.
E alguns outros fatores vasodilatadores são independentes da função do endotélio. Então, primeiro quero chamar a atenção para vocês aqui os vasodilatadores que são dependentes do endotélio. Nós temos, por exemplo, a partir do metabolismo do ácido araquidônico, pela ação da ciclooxigenase, a produção de prostaglandinas pelas células do endotélio. Estas prostaglandinas agem, aumentando o nível de AMP cíclico, e isso produz relaxamento da musculatura lisa. Então as prostaglandinas têm um potente efeito vasodilatador e são dependentes do endotélio. Além das prostaglandinas, o endotélio também possui receptores para acetilcolina, e a acetilcolina, que é um neurotransmissor que pode estar presente na circulação, se ligando a estes receptores, então aumenta a produção de óxido nítrico. E essa produção de óxido nítrico pela acetilcolina, pelo efeito da acetilcolina, vai aumentar o segundo mensageiro chamado GMP cíclico. O GMP cíclico vai diminuir a entrada de cálcio para o interior da célula muscular lisa, e isso também produz relaxamento ou vasodilatação. Então, outro fator dependente do endotélio é a produção de óxido nítrico, que depende então da L-arginina. O nitroprusiato aqui também é um fator que age diretamente, relaxando o músculo liso vascular. Então esses fatores todos são fatores que dependem do endotélio e são vasodilatadores. Nós temos alguns fatores que são dependentes do metabolismo, como por exemplo, nós comentamos anteriormente a adenosina, que é um metabólito da quebra da ATP. Então quando a necessidade do consumo de energia se quebra ATP, se libera energia, e essa quebra de ATP produz a adenosina difosfato, e a adenosina tem uma importante ação também vasodilatadora. Então quando aumenta o metabolismo local, vai haver aumento da produção ou do acúmulo de adenosina pela quebra de ATP, e essa adenosina tem importante ação vasodilatadora também, independente do endotélio, vai depender então do metabolismo. Além disso, quando aumenta a taxa metabólica, nós podemos ter aumento da concentração de hidrogênio, pelo metabolismo anaeróbio principalmente, aumento da produção de CO2 pelo consumo de oxigênio e aumento da concentração de potássio. Então, esses três fatores também são fatores vasodilatadores que produzem relaxamento do músculo liso, mas não dependem da função endotelial. Então, por isso, essa figura ilustra para nós os principais mecanismos que são endotélio dependente e os outros mecanismos que são não endotélio dependente e que também são vasodilatadores e, portanto, servem para aumentar o fluxo sanguíneo nos diferentes tecidos, nos diferentes territórios, tá bom? A gente falou um pouquinho antes e citou, que existe um mecanismo chamado de hiperemia reativa, que está associado então com a isquemia que acontece em algumas situações, em alguns territórios. Então esse aqui é um experimento mostrando que quando se obstrui a artéria femoral, por exemplo, o fluxo sanguíneo cessa pela obstrução da artéria femoral, e aqui embaixo está mostrando que o fluxo sanguíneo foi a zero quando se obstruiu a artéria femoral. Depois que essa obstrução é liberada, o que acontece? Um aumento do fluxo sanguíneo no período posterior, e esse fenômeno de aumentar o fluxo sanguíneo depois de um período de isquemia é o que nós chamamos de hiperemia reativa. E dependendo do tempo que dura a oclusão, vai haver maior hiperemia reativa e assim por diante. Então, quanto maior for o período de isquemia, maior vai ser a vasodilatação que acontece no período pós-isquemia, no período de reperfusão. E provavelmente essa elevação do fluxo sanguíneo no período de reperfusão está associada com aquele período que houve a obstrução, nós tivemos isquemia, e quando tem isquemia tem redução da pressão parcial de oxigênio naquele tecido, então tem um déficit de oxigênio que precisa ser recuperado depois, e por isso aumenta então a perfusão no período posterior à liberação. E também durante esse período de isquemia, além de diminuir a pressão parcial de oxigênio, nós temos então um aumento da concentração de CO2. Então, tanto a queda do oxigênio quanto o aumento do CO2 são dois fatores vasodilatadores nos tecidos periféricos. E isso leva então ao aumento da perfusão no período de reperfusão em
em sequência, em resposta a um período de isquemia. Então esse é o mecanismo que explica o que a gente chama de hiperemia reativa. E para trazer um exemplo mais prático para vocês, isso acontece muito durante a contração muscular. Por exemplo, quando eu estou contraindo o músculo, dependendo do nível de contração ou do nível ou da intensidade da contração, eu vou comprimir de forma muito grande os capilares. E durante o período de contração eu posso ter isquemia. E depois, quando eu relaxo o músculo, eu vou ter reperfusão. Então, o processo de contração muscular é um bom exemplo disso, porque durante o treino, por exemplo, durante a contração muscular, nós temos isquemia quando o músculo contrai, porque é uma compressão muito grande do capilar e ele não consegue manter a perfusão, e quando o músculo relaxa, nós temos uma reperfusão, e quando tem essa reperfusão, acontece um aumento do fluxo sanguíneo para pagar aquele déficit de oxigênio durante o período de isquemia, e também para remover aquele CO2 que ficou acumulado durante aquele período que houve baixa ou nenhuma perfusão em função da isquemia. Tá? Então, é importante esse mecanismo de hiperemia reativa também para controlar o fluxo sanguíneo nos diferentes territórios, e principalmente nos territórios musculares. Tá? Outro mecanismo importante que participa também desse mecanismo de autorregulação é o que a gente chama de mecanismo miogênico. E esse mecanismo miogênico está mostrando aqui que ele está associado com modificações na pressão de perfusão. Então aqui está mostrando, né, o equilíbrio, né? Uma pressão de perfusão ao redor de 100, um fluxo sanguíneo normal ao redor de 2 ml a cada 100 gramas de tecido. Quando eu tenho aumento da pressão de perfusão para a direita, olha o que acontece agudamente com o fluxo, ele aumenta, porque a pressão de perfusão aumentou, aumenta o volume de sangue, aumenta a distensão do vaso e aumenta o fluxo. Aí entra em ação esse mecanismo miogênico, que promove contração da parede do vaso ou da musculatura lisa, e essa contração reduz o diâmetro do vaso, trazendo o fluxo para um valor de volta para o valor próximo da normalidade dele. Então, isso mostra exatamente isso. Conforme eu vou aumentando a pressão de perfusão, agudamente o fluxo aumenta. Se foi para 120 aumentou, 140 aumentou mais, e assim por diante. E se eu mantiver essa pressão de perfusão elevada e reavaliar o fluxo alguns instantes depois desse aumento da pressão de perfusão, mesmo mantendo a pressão de perfusão elevada, o fluxo cai. E esse fluxo cai para manter o fluxo mais ou menos constante, para evitar que haja hiperperfusão em alguns territórios, e isso pode levar ao risco de ruptura ou de lesão de capilares. Então, esse mecanismo miogênico ele está associado com a vasoconstrição em resposta ao aumento da pressão de perfusão, provavelmente porque quando tem essa distensão da parede do vaso, entra mais cálcio na célula muscular lisa, há uma contração da célula muscular lisa em resposta a esse cálcio que entrou, há uma vasoconstrição e o fluxo sanguíneo volta então para um valor próximo do normal. Então isso vale para aumentos na pressão de perfusão e também vale para quedas. Quando a pressão de perfusão cai, o fluxo tende a cair agudamente. Aí se ativa esse mecanismo miogênico, que no caso da queda na pressão de perfusão há um relaxamento ao invés de contração. E esse relaxamento então vasodilata aquele capilar, ou aquele vaso, aquele microvaso, e essa vasodilatação aumenta o fluxo ou mantém um fluxo próximo do seu valor normal, mesmo quando a pressão de perfusão é baixa. Então esse é o mecanismo miogênico que representa então outra maneira que nós temos de controlar o fluxo sanguíneo nos territórios e manter taxas de fluxo constantes mesmo durante aumentos ou durante quedas na pressão de perfusão. Tá? Isso é importante para a proteção do vaso e para a manutenção de uma perfusão adequada nos diferentes tecidos, nos diferentes territórios do nosso organismo, nessas situações de queda ou de aumento da pressão de perfusão, que é produzida por quedas ou aumentos da pressão arterial sistêmica. Tá? E isso está mostrando aqui que esse mecanismo miogênico ele é independente da função das células do endotélio. Então aqui está mostrando no lado esquerdo, né, o comportamento, né, do diâmetro das artérias ou da arteríola aqui em cima. Então aqui é o diâmetro de 100 em milímetros. Né, então conforme eu vou aumentando, e aqui embaixo é a pressão de perfusão ou a pressão transmural. Então conforme eu aumento a pressão transmural,
o diâmetro da arteríola diminui. Se eu aumento mais um pouco, o diâmetro diminui mais. Se eu aumento mais, o diâmetro diminui mais e assim por diante. Quanto mais eu vou aumentando a pressão de perfusão pelo aumento da pressão transmural, mais vai diminuindo o diâmetro arterial naquela resposta de contração do músculo numa resposta vasoconstritora. E mostrando então que esse mecanismo miogênico é importante e ele depende então da variação na pressão transmural, da variação na pressão de perfusão nos capilares ou nos pequenos vasos. E aqui no lado mais direito está mostrando para vocês duas coisas diferentes. Aqui embaixo é o mesmo experimento mostrando então que o aumento da pressão transmural aqui, né, mostrando nesse eixo aqui, aumentando a pressão transmural, diminui o diâmetro dos capilares, dos vasos, nessa resposta de vasoconstrição ou de contração do músculo no mecanismo miogênico, e isso é independente do endotélio. Então, os círculos fechados são com o endotélio preservado e os círculos abertos são sem endotélio, quando se remove o endotélio. Então, isso mostra que essa resposta vasoconstritora ela é independente do endotélio, por isso se atribui a ela esse mecanismo miogênico, que é a distensão da célula muscular, aumenta a liberação de cálcio e a célula contrai e diminui, né, o diâmetro do vaso nas situações de aumento da pressão transmural. E aí quando se relaxou o músculo liso pelo uso do nitroprussiato de sódio, que é, por exemplo, uma droga, uma substância que relaxa a musculatura lisa, quando aumentou a pressão de perfusão, não houve diminuição do diâmetro do vaso, e sim houve vasodilatação. Então, mostrando que realmente esse mecanismo miogênico é uma resposta do músculo, que é independente da presença ou da ausência do endotélio. Tá? Então, só para ilustrar a evidência desse mecanismo miogênico no controle do fluxo sanguíneo em situações de aumento ou de queda na pressão transmural, em situações de aumento ou queda na pressão de perfusão. E, além desses mecanismos que nós já falamos, nós temos então os mecanismos hormonais, que também a gente já comentou lá, que fazem parte desse controle do fluxo sanguíneo na periferia. Dentre esses mecanismos hormonais, nós temos então substâncias que nós chamamos antes de vasoconstritoras, e principalmente dentro desse grupo nós temos a adrenalina, a noradrenalina, o sistema renina-angiotensina-aldosterona, que é um vasoconstritor, a vasopressina, ou hormônio antidiurético, que também é um vasoconstritor, e a endotelina, que é uma outra substância produzida pelas células endoteliais também, que produz vasoconstrição. Então, esses são os principais vasoconstritores, né, que são produzidos em diferentes locais e podem agir em territórios distantes, causando vasoconstrição e diminuição do fluxo sanguíneo naquele território. Também nós temos os vasodilatadores, que são substâncias, então, como por exemplo, o peptídeo natriurético atrial, que é um vasodilatador, o óxido nítrico, que nós já falamos, que é uma substância produzida pelo endotélio, a bradicinina, que é um outro vasodilatador também independente do endotélio, a serotonina, que é produzida, que é um neurotransmissor, que é produzida pelos neurônios, que pode ter ação vasodilatadora também. A histamina também outro neurotransmissor que tem ação vasodilatadora e que é liberada em situações de respostas alérgicas, por exemplo, né, ou de respostas autoimunes produzindo vasodilatação. E as prostaglandinas, que também nós falamos antes, que são são substâncias produzidas a partir do metabolismo do ácido araquidônico pelas células endotélio, que também tem ação vasodilatadora. Então, em resumo, pessoal, essas são as principais formas que o nosso organismo tem de aumentar ou diminuir a perfusão naqueles capilares que nós mostramos lá no início da aula para vocês. E aumentar ou diminuir a perfusão significa controlar o fluxo e aumentar ou diminuir a troca que existe entre os capilares e os tecidos, né, durante então as atividades dos nossos tecidos, as atividades do nosso organismo, tá? Então acho que eram essas as informações sobre esse tema, que é o controle do fluxo sanguíneo, que é influenciado então por esses diferentes fatores, por esses diferentes mecanismos, e que todos eles na verdade acabam interagindo entre si para regular e para controlar o fluxo sanguíneo nos tecidos em diferentes situações, tá, pessoal?
Então era isso para essa aula de hoje. Muito obrigado pela atenção de todos vocês, tá bom?